Jonathan Taylor deve sair do Indianapolis Colts. Pra onde que ele vai? Um abraço a todos, queridíssimos amigos do canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal, meu jovem, minha jovem. Se inscreva, ok? Bom, Jonathan Taylor, algumas semanas atrás já tinha pedido para ser trocado, porque os Colts falaram que não iam dar um novo contrato para ele, né? E aí o Jim Irsay chegou, dono do Indianapolis, falou que de jeito nenhum que ele ia ser trocado. E agora os Colts mudaram a sua postura e falaram, tá bom então, vai. Já que você quer sair daqui, pode buscar aí um parceiro, um novo time, que a gente vai tentar facilitar uma troca. Os Colts estão pedindo uma escolha de primeira rodada ou valores equivalentes a uma escolha de primeira rodada, né? Talvez uma escolha de segunda, talvez duas escolhas de segunda rodada, uma de terceira, outra de segunda, tá? Então, não vai ser barato aqui. E o Jonathan Taylor, obviamente, que é um novo contrato, né? O running back mais bem pago da NFL ganha perto de 16 milhões de dólares aí por temporada. Eu acho muito difícil eles receber esses valores, tá? Então, assim, a gente tem uma lista aqui dos times favoritos, né, para adquirirem aí o Jonathan Taylor nas bolsas de apostas. E eu vou falar de alguns hoje. E eu vou falar de um destino que eu acho que pode ser bem interessante. Então, os Dolphins são os favoritos aqui, pagando 3,25 para cada real apostado. Depois os Bears pagando 5,50. Os Ravens, R$7. Os Broncos, 8. Os Cowboys e Bills, 9. Agora, esse daqui é uma bolsa de aposta, tem várias diferentes, né? Então tem alguns valores diferentes em outras bolsas, mas essas equipes são basicamente as favoritas. Os Dolphins, Bears, Ravens, Broncos são top 4 basicamente em todas as bolsas, tá? Então vai ser interessante ver o que acontece com o Taylor. Eu acho que os Colts estão cometendo uma belíssima de uma gafe. A gente tá falando de um cara que 2 anos atrás teve 1.811 jardas, 18 touchdowns, melhor running back da NFL 2 anos atrás, tá? Liderou a NFL em jardas terrestres, de longe o melhor. 5,5 jardas por tentativa de corrida. O ano passado, 4,5 jardas por corrida, teve alguns problemas com lesão, mas a linha ofensiva do Indianapolis Colts foi um desastre na temporada passada e contra todas as expectativas. A gente achava que seria um grupo forte e realmente não foi. Então agora você tem o Anthony Richardson, que é um cara que eu acho que pode ser muito efetivo no zone read, em run pass option, e eu acho que isso seria ótimo. Ter o Taylor seria ótimo pro Richardson, né, para ele ter um pouquinho mais de espaço para lançar a bola, porque a defesa ia com certeza se concentrar mais em parar o jogo terrestre pela ameaça que é o Jonathan Taylor correndo com a bola, né? Ele é um fantástico running back. E como eu disse, tem apenas 24 anos e eu acho que isso daí seria produtivo pro desenvolvimento aí do quarterback dos Colts, que é um calouro. Outra coisa, o Taylor é muito querido dentro do vestiário, tá? Ele é um dos líderes do time. E eu acho que você passa um sinal muito ruim, um recado. Você passa um recado muito ruim aí pro vestiário do seu time, falando que, cara, você pode ser o melhor jogador do time que você não vai receber dinheiro, tá? Então eu acho que é terrível de um modo geral pra química dos Colts, pra química dentro da franquia de um modo geral, ok? Então se eu fosse o Indianapolis Colts, eu pagaria o Taylor. Agora eu não sei exatamente o que ele tá pedindo, mas eu vejo esse jogador sendo produtivo por pelo menos mais uns 3, 4 anos, tá? Os running backs, quando chegam nos 30 anos, aí o negócio realmente muda completamente. Mas até uns 28 anos, geralmente, os bons são produtivos. Então, se o Jonathan Taylor conseguir ficar longe das lesões, eu acho que ele ainda pode ter mais umas 4 temporadas jogando em altíssimo nível. Então, um contrato de perto de 13 milhões de dólares, eu acho que é plausível, tá? Aqui nessa situação. Mas tem muitos times aqui que ficaram com medo aí de pagar ou de estender os seus contratos com running backs bem-sucedidos no ano passado. Eu falo de Tony Pollard, do Dallas Cowboys. Eu falo de Josh Jacobs, dos Raiders, que foi o líder da NFL em jardas terrestres no ano passado, mais de 1.600 jardas.
E, obviamente, o Saquon Barkley, que tem tido alguns problemas aí de lesão, né? A gente sabe disso, mas que foi o jogador mais valioso, talvez, dos Giants aí na última temporada, né? Então, Dolphins, Bears, Ravens, Broncos, Cowboys, Bills são os favoritos aqui. Vamos começar falando do Miami Dolphins, né? Bom, os Dolphins têm o Raheem Mostert, tem o Devon Achane, tem o Jeff Wilson, né? Um trio de running backs. Parece que flertaram e fizeram uma proposta aí pro Dalvin Cook. Ele acabou indo para o New York Jets. O Mike McDaniel era o coordenador de corridas quando ele estava lá, do run game, né? Do jogo terrestre, quando ele estava lá em São Francisco. Jonathan Taylor, mais Tyreek Hill, Jalen Waddle, esse ataque dos Dolphins com o Tua pode ser elevado para um nível completamente diferente. E eu acho que colocaria o Miami, sem sombra de dúvida, na conversa pelo título esse ano, tá? Agora, os Dolphins não gostam de pagar running backs, os Dolphins não gostam de selecionar running backs cedo em draft. Então, eles não valorizam o running back da mesma forma que outros times valorizam. Raheem Mostert foi um jogador não draftado, recebeu um contrato minúsculo aqui nessa última intertemporada. Investiram uma escolha aí no Devon Achane na terceira rodada, que foi a primeira vez desde 2016 que o Miami investiu uma escolha tão alta num running back. Receberam muita produção do Jay Ajayi, por exemplo, em 2016, e ele foi uma escolha de quinta rodada pelo Miami Dolphins, né? Então, aí contrataram quem? Myles Gaskin foi o líder do time em jardas terrestres em 2020 e 2021. Ele foi uma escolha de sétima rodada, né? Então faz muito tempo que a gente não vê realmente um running back de peso no Miami Dolphins, e os Dolphins realmente oferecendo cifras interessantes aí por um running back. Então, Jonathan Taylor, o encaixe em Miami seria interessante, mas eu não sei se os Dolphins, o Chris Grier, General Manager, abriria a carteira para pagar o Taylor. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, especialmente quando a gente leva em consideração que os Dolphins ainda precisam pagar o Christian Wilkins, né? Christian Wilkins, um dos melhores defensive tackles da liga, estão pagando o Jalen Ramsey, estão pagando o Tyreek Hill, vão ter que pagar o Jalen Waddle, vão ter que pagar o Tua em breve. Então eu não sei se a matemática funciona para a equipe de Miami, mas dentro de campo é óbvio que colocaria os Dolphins em outro patamar. Ele é muito melhor que os running backs que estão no elenco dos Dolphins nesse momento. O Chicago Bears é o meu destino favorito, sinceramente, né? Você tem o Khalil Herbert, que no ano passado teve 5,7 jardas por tentativa de corrida, excelente. Os Bears tiveram o melhor ataque terrestre da NFL na temporada passada, né? Contrataram agora o Dante Foreman por um ano, $2 milhões, teve 914 jardas na temporada passada no Carolina Panthers. Então, assim, são bons jogadores, mas, de novo, Taylor fica em outro patamar, e junto com o Justin Fields, eu acho que seria realmente um encaixe maravilhoso, especialmente em zone read. Né, a gente viu que o Justin Fields fez no ano passado correndo com a bola. Se ele tivesse um Jonathan Taylor com o zone read, que ajudaria também o Jonathan Taylor, eu acho que a defesa toda ficaria na linha de scrimmage para parar o jogo terrestre aí do Chicago Bears, e abriria janelas fantásticas aí pro Justin Fields poder lançar a bola. Então o Chicago Bears tem dinheiro, tá muito saudável financeiramente, vai estar bem saudável também no ano que vem, tá? Então, eu acho que pode ser um encaixe maravilhoso em Chicago, melhor, né? Levando finanças e tudo mais em consideração, melhor do que em Miami, tá? Então, o Baltimore Ravens na sequência. Bom, os Ravens pagaram, por exemplo, Mark Ingram $5 milhões por temporada lá em 2019. Investiram uma escolha de segunda rodada no J.K. Dobbins, escolha de quarta rodada aí no Justice Hill, tem também o Gus Edwards. Eles têm um trio de running backs, mas eu acho que eles não têm tanto medo assim de investir na posição de running back. Se fosse a posição de wide receiver, né, eu falaria outra coisa, embora eles tenham investido aqui nessa última intertemporada. De novo, zone read com o Lamar Jackson é uma incrível ameaça para correr com a bola. Isso abre espaço também para o running back.
Eu acho que ajuda o Lamar Jackson, ajuda todo mundo, né? Uma dinâmica parecida com aquela lá do Chicago Bears, tá? Então Baltimore é um time pra gente ficar de olho, porque o J.K. Dobbins volta de lesão, até que ele jogou bem na temporada passada voltando de lesão em alguns momentos, mais na reta final da temporada. Mas já teve uma lesão grave, isso é algo que a gente precisa realmente ficar de olho. Ele e o Justice Hill, juntos, tiveram apenas 17 jogos na temporada passada, né? E de novo, né? Jonathan Taylor fica em outro patamar, então o encaixe em Baltimore seria realmente interessante. O Denver Broncos investiu uma escolha número 35 no Javonte Williams 2 anos atrás, tá? O Javonte Williams está voltando de lesão, perdeu 13 jogos no ano passado. Os Broncos também, em 2019, um ano antes do George Paton, General Manager, chegar lá, porque ele chegou em 2020, na verdade ele chegou em 2021 e em 2020 eles fizeram essa contratação. Melvin Gordon, 2 anos, 16 milhões de dólares, né? 16 milhões de dólares. A gente sabe que o Sean Payton fez com seus running backs lá em New Orleans, né? Eu sei que o Alvin Kamara é um jogador completamente diferente aí do Jonathan Taylor, mas foi altamente produtivo, né? Então Russell Wilson talvez não seja o mesmo quarterback hoje, talvez precise de um pouquinho mais de ajuda aí do seu ataque terrestre. A linha ofensiva foi fortalecida em Denver, então Denver eu acho que é um time realmente pra gente ficar de olho também. O Dallas Cowboys não quis pagar o Tony Pollard, tá? E Dallas também acabou de pagar o Zach Martin. Pro ano que vem, o time tá projetado para ficar acima do salary cap já, com aproximadamente 14 milhões acima do salary cap, segundo o site Spotrac.com. Então aí você vai lá, e agora você vai pagar o Jonathan Taylor, sendo que o Tony Pollard foi muito produtivo, né? A gente sabe que os Cowboys tem um histórico de pagar seus running backs, né? Foram lá, deram 5 anos, 90 milhões de dólares pro Ezekiel Elliott e não funcionou. E o Ezekiel Elliott tava voando. Então eu acho que o Jerry Jones hoje tem um pé atrás, porque não funcionou com o Ezekiel Elliott. Ele só deu o franchise tag aqui pro Tony Pollard. Então a situação de running back, pagar ou não, eu acho que é uma dúvida lá em Dallas, né? Então eu acho difícil eles irem atrás do Jonathan Taylor. Pode ser que aconteça, mas eu acho meio difícil. O Buffalo Bills é um time interessante, tá? Porque os Bills investiram uma escolha de 2ª rodada no James Cook no ano passado. Investiram uma escolha de 3ª rodada no Devin Singletary em 2019. Em 2020... investiram uma escolha de 3ª rodada no Zach Moss. No ano passado, na intertemporada, foram atrás do J.D. McKissick, running back, que acabou voltando para Washington. Então, o Brandon Beane, o GM, gosta de um bom running back. E quando eu penso nesse elenco, né, no ataque, você tá numa janela que você ainda tem o Stefon Diggs, que parece que não tá tão feliz lá em Buffalo. Você tem o Josh Allen, ainda jovem, um jogador em evolução. Você tem uma defesa mais envelhecida. Então, pode ser que esse seja o ano aqui para Buffalo, porque a partir do ano que vem, provavelmente a gente vai ver várias mudanças na defesa do Buffalo Bills. E o Jonathan Taylor é muito melhor do que Damian Harris, que foi contratado aqui nessa intertemporada, chegando aí de New England, tem tido muitos problemas de lesão. E o James Cook é uma belíssima de uma incógnita. Então assim, eu falo assim, eles investiram várias escolhas aqui nos últimos anos em running backs. Então eles não têm medo de tentar ficar fazendo upgrade aí na posição, tá? E o Taylor em Buffalo, com o Josh Allen, também Josh Allen, um dos melhores corredores da liga, isso eu acho que ajudaria também o Jonathan Taylor. E também o Stefon Diggs, eu acho que deixaria o Stefon Diggs bem feliz, porque ele só quer ganhar, cara. O que frustra o Stefon Diggs é perder jogos, tá? Então com o Jonathan Taylor, eu acho que colocaria o ataque do Buffalo Bills realmente em outro patamar. E aí eu queria falar de mais 2 times aqui.
Falando aqui dos piores times correndo com a bola no ano passado, o Tampa Bay Buccaneers não vai, na minha opinião, não vai atrás do Taylor, porque não tem nem quarterback, você vai gastar dinheiro no running back, não dá, né? O Cincinnati Bengals foi o quarto pior time da liga no ano passado, correndo com a bola. Joe Mixon tá lá faz 6 anos. Não foi muito produtivo no ano passado e tem tido seus problemas extra-campo. De novo, você tem o Joe Burrow, você tem um grande grupo de recebedores, Jonathan Taylor, cara, acho que se encaixaria perfeitamente aí no Cincinnati Bengals. E finalmente o Washington Football Team, né, o Washington Commanders, né. Washington tem o seu novo coordenador ofensivo, que é o Eric Bieniemy. Selecionaram Chris Rodrigues na 6ª rodada, tem o Brian Robinson, que é um jogador jovem, mas que não foi produtivo no ano passado, 3,9 jardas por tentativa de corrida. Washington acho que teria dinheiro aqui para pagar o Jonathan Taylor, se optasse por isso. Então o encaixe lá em Washington também seria interessante. Tem muitos times, eu acho, que vão conversar com a equipe dos Colts. Mas o dinheiro, obviamente, vai ser determinante e é algo pra gente ficar de olho. Então os Dolphins aqui são os grandes favoritos para contratarem o Jonathan Taylor. O encaixe em campo seria algo realmente maravilhoso, mas eu acho que as finanças aí não ajudam a equipe de Miami. Se eu tivesse que escolher um time, o melhor destino pro Jonathan Taylor, eu iria com o Chicago Bears. Mas Indianapolis, se eu fosse você, eu faria de tudo para ficar com o jogador. Deixe seu like, deixe seu comentário, meus jovens, e falamos em breve aqui no canal. Valeu, tchau!